Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos aprender agora um pouquinho sobre concatenação, né? Como que funciona a concatenação aqui dentro do Python. Então, a concatenação é quando eu quero aqui, por exemplo, trabalhar um texto, né? Acrescentar um texto com uma variável. Nós já vamos entender depois o que são as variáveis. Basicamente, elas servem para guardar informações. Mas quando eu quero, por exemplo, vamos supor, concatenar um texto com um número, né? Já que foi duas coisas aqui que nós vimos até então. Eu vou fazer aqui no meu editor, eu tinha criado aqui esse aula 3, né? Eu vou fazer algumas modificações dentro dele para a gente então executar. Vamos supor que eu queira aqui executar uma mensagem, né? Vamos colocar aqui, ó, essa é nossa aula, e eu quisesse colocar ele concatenando com um número aqui. Então, eu não poderia fazer simplesmente dessa forma, tá joia? Eu expliquei que o texto, ele fica entre aspas. O número, ele não precisa ficar entre aspas. Só que se eu faço dessa forma, ele vai me dar aqui, ó, uma mensagem, vou dar Enter, né, e vou precisar executar, então eu dou Ctrl S para salvar, porque eu estou em um arquivo externo, e aqui em RAM eu dou um RAM Model. Ele vai dar um inválido de sintaxe. O que é isso? Erro aqui de sintaxe nessa linha que ele apontou. Porque eu preciso separar, né, o meu texto, ou seja, concatenar, juntar, unir o meu texto com o meu número. Ou seria aqui a minha variável, ou outra string, né, que seja. Para fazer isso é só colocar o vírgula. Em outras linguagens nós colocamos aí o mais, né, na maioria delas. Aqui no Python é a vírgula. Ctrl S para salvar e executo novamente. Ó, perfeito. Essa é a nossa aula 4. Funcionou perfeitamente. Vou voltar aqui no arquivo, vou fazer o seguinte. Percebam que eu não coloquei o ponto e vírgula no final. Funcionou? Funcionou. Ele não aponta erro nele. Mas é uma boa você estar colocando, principalmente depois quando nós entrarmos em funções. Aí eu vou estar explicando um pouco melhor. Vamos supor que eu precisasse agora concatenar texto, número e texto novamente. Por exemplo, eu tenho... E aqui eu quero colocar a minha idade. Vou colocar então 27 e aqui anos. Eu vou precisar de fazer o seguinte. Separar os dois textos. Ó, o texto do número por vírgula e o número do texto. Então eu vou colocar aqui a vírgula normalmente para poder concatenar aí. Ctrl S, vou executar novamente e ele vai funcionar perfeitamente. Uma coisa boa aqui, né, do Python, que eu não preciso de colocar espaço. O comando print dele é inteligente, ele já interpreta para mim que se eu tenho uma string, um texto, tenho algo concatenando e tem outro texto, ou tem alguma outra coisa depois, ele já faz os espaços de forma dinâmica. Eu vou dar um Ctrl S, vou rodar novamente e funcionou perfeitamente. Percebam que eu tenho aqui o espaçamento, né, acontecendo aí, né, de forma igual em ambos os exemplos ali. Outra coisa interessante aqui do Python, separadores. Então, vamos supor que eu quisesse colocar aqui meu nome em mesma linha. Vou colocar aqui, ó, em linha separada, perdão. Então, vou colocar aqui o Hugo primeiro, ok. E aqui abaixo eu vou dar outro print e vou colocar Vasconcelos. Dessa forma, ele vai então exibir para mim o meu nome em duas linhas separadas. Vou dar um Ctrl S e vou mandar executar novamente, ó. Então, ele mostrou que ele está executando tudo que eu tenho ali, tá, Joel? O primeiro nome, depois todos os itens que eu mostrei. Aqui eu tenho o nome separado. Mas eu preciso então colocar um print para cada linha? Não, tem outra forma também de você fazer isso. Então, print, coloco aqui, por exemplo, meu primeiro nome, coloco um /n, tá, Joel? Essa barra invertida, e aqui eu coloco o segundo nome. O /n, ele serve aí para dar uma quebra de linha. Então, ele vai gerar uma quebra de linha aí no meu texto. Ctrl S e F5 para executar novamente. Então, eu tenho aqui o texto, Hugo e Vasconcelos logo abaixo aí. Então, ele fez para mim a quebra. Ele ficou aqui com um espaço antes. Sim. Por que ele ficou com um espaço antes? Porque eu coloquei esse espaço aqui, ó. Vou deixar ele junto e vou executar aqui novamente, ó. Perfeito. Agora, então, ele já removeu o espaço. Tudo aí é questão de ajuste, né? Então, você tem que trabalhar dessa forma, sabendo os separadores, sabendo aí utilizar o comando print para que você consiga exibir algo na tela de forma correta. Então, é bem tranquilo mesmo utilizar o Python e entendendo aqui essas informações, né, que o comando print aí nos traz, fica bem fácil de trabalhar. Na próxima aula eu vou explicar também uma coisa que eu sempre acho interessante mostrar no início de uma linguagem,
as anotações, os comentários aqui no código, até mesmo para que você possa comentar o seu código, né, e preservar aí essas informações.